Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48, o seguinte: Enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Meu irmão, minha irmã, Jesus acabara de ser expulso da cidade de Gadara, mas foi calorosamente recebido por uma multidão do outro lado do mar, em Cafarnaum. A multidão o comprimia, mas duas pessoas se destacam nesse relato entrelaçado: Jairo e a mulher hemorrágica. Esses dois personagens ensinam-nos alguns contrastes. Jairo era um líder da sinagoga, ela uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico, ela perdera todos os seus bens em vão, buscando a recuperação de sua saúde. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com sua filhinha, que agora está à morte. Ela sofre há 12 anos uma doença que a impede de ser mãe. Jairo faz um pedido público a Jesus, ela aproxima-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atende a ambos, mas atende primeiro a mulher. 12 anos de tentativa de busca, de esperança frustrada, 12 anos de enfraquecimento constante, 12 anos de sombras, de lágrimas, de sofrimento sem trégua. Talvez você esteja sofrendo há muitos anos, talvez uma enfermidade também se arraste por décadas e décadas. Aquela mulher, diz o texto sagrado, gastou tudo o que tinha com vários médicos. Ela era uma mulher batalhadora, ela não era omissa nem passiva, ela não ficou amuada num canto reclamando da vida, mas correu atrás da solução. Ela bateu em várias portas, ela busca várias saídas para o seu problema, mas ela não apenas perde o seu dinheiro, como perdeu também aceleradamente a sua saúde. Então, cada vez ficava pior. A sua doença era crônica e grave. A medicina não tinha resposta para o seu sofrimento. Os médicos não puderam ajudá-la. Não só gastou tudo, não só não ficou curada, mas seu caso tornou-se ainda mais grave. Ela perdia sangue diariamente. Ela estava dominada pela anemia e pela fraqueza. O sangue é o símbolo da vida. É como se ela morresse aos poucos a cada dia. É como se a vida fosse se esvaindo a ela e ela morresse dia a dia, pouco a pouco. Não apenas ela estava perdendo a vida, como não podia mais gerar a vida. Seu ventre, em vez de ser um canteiro da vida, tinha se tornado um deserto da morte. Segundo a lei judaica, a mulher com hemorragia não podia relacionar-se com o marido. Ela estava impedida de ter contato com seu marido por 12 anos. Se era uma mulher casada, seu casamento já devia estar muito abalado. Se era solteira, estava impedida de sonhar com o casamento.
Havia também uma segregação social, uma vez que uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com as pessoas. Ela devia viver confinada dentro da sua casa. Ela devia viver na caverna da solidão, do isolamento e do ostracismo social. Ela vivia possuída de vergonha. Ela chegou anonimamente para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada. Pois se Jesus a tocasse, tornar-se-ia impuro. Havia também uma segregação religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo para adorar. Ela era considerada impura, portanto, impedida de participar das festas e dos cultos religiosos. Os rabinos decretaram que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocavam, inclusive utensílios domésticos. Se os maridos teimassem em relacionar-se com elas, nesse período, a maldição viria sobre os filhos e até o cadáver de uma mulher impura pelo fluxo devia passar por um processo de purificação antes de ser sepultada. Era um problema tão sério que ela gastou tudo o que tinha com os médicos buscando a cura, porém não encontrou. Os nossos problemas, meus queridos irmãos, não apenas nos afligem, eles nos arrastam para os pés de Jesus. Aquela mulher, depois de procurar vários médicos sem encontrar solução para o seu problema, buscou a Jesus. Às vezes somos levados a Cristo por causa de um sofrimento ou de uma enfermidade ou de um casamento rompido, de uma dor que nos aflige. Essa mulher rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída com Cristo. Ela ouviu sobre a fama de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela ouviu que Ele dava vista aos cegos e purificava os leprosos. Ela ouviu que Jesus libertava os cativos e levantava os coxos. Ela ouviu que Jesus ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida para os pecadores que se arrependiam. Então, ela foi a Jesus e foi curada. Quando nós tocamos as vestes de Jesus, nós podemos ter a certeza da cura. No meio de uma multidão que comprimia Jesus, aquela mulher tocou em suas vestes e ele perguntou: quem me tocou? O que houve de tão especial no toque daquela mulher? Foi um toque intencional. A mulher não tocou em Jesus acidentalmente, ela pretendia tocá-lo. Foi tudo programado, foi um toque com um propósito bem definido. Ela pretendia ser curada do seu mal que a atormentava há tantos anos. Foi um toque também movido pela fé. A mulher acreditava que Jesus tinha o poder para curá-la. Foi um toque eficaz. Quando a mulher tocou em Jesus, ela ficou imediatamente livre do seu mal. A mulher foi curada fisicamente, pois o fluxo de sangue estancou imediatamente. Ela foi curada emocionalmente. Jesus não a desprezou, mas a chamou de filha. Ela foi curada também espiritualmente. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Meus queridos irmãos, Jesus frequentemente estava no meio daquela multidão. Ele sempre atraiu as multidões, mas a maioria das pessoas que buscava Jesus não tinham um contato pessoal com Cristo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas sempre que no meio da multidão alguém o toca, isso mexe com o seu coração. Aqui, uma multidão o aperta, mas somente essa mulher o toca. A multidão vem e a multidão vai, mas só essa mulher o toca e só ela recebe a cura. Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumados a vir. Acham errado deixar de vir, mas estar em contato real com Cristo não é o que esperam acontecer no culto. Elas continuam indo e vindo até Jesus voltar, mas só despertarão tarde demais quando já estiverem diante do tribunal de Deus para darem conta de sua vida.
Alguns, talvez esse seja o maior número na igreja. É como uma multidão que comprime a Jesus, mas não o toca pela fé. Não abra mão de tocar hoje em Jesus, meu querido irmão. Não se contente apenas em orar. Não desista de estar verdadeiramente em contato com Ele. Não se contente apenas em ouvir um sermão. Toque hoje nas vestes do Senhor. A mulher não estava apenas no meio da multidão que apertava Jesus. Ela tocou em Jesus pela fé e foi curada. Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Havia uma grande multidão. Ela estava no meio da multidão apesar de estar doente, fraca, impura, rejeitada. Ela tocou em Jesus secretamente. Vá a Jesus, mesmo que sua espera seja longa como a daquela mulher. Ele pode libertar você do seu mal. Ela tocou em Jesus sob um senso de indignidade. Ela era considerada imunda, impura. Ela estava com vergonha e com medo. Ela tocou em Jesus humildemente. Ela tocou por trás. Ela o tocou silenciosamente. Prostrou-se trêmula aos seus pés. Quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Ela não tocou Pedro, João ou Tiago. Ela tocou em Jesus e foi curada do seu mal. A mulher foi imediatamente curada. Em Cristo, a cura para todas as nossas enfermidades espirituais. Ela foi curada física, emocional, conjugal, cerimonial e espiritualmente. A mulher foi completamente curada. Embora seu caso fosse crônico e grave, ela foi totalmente curada. A cura completa para o maior pecador. Ainda que uma pessoa esteja afundada no pecado, a cura. Ainda que uma pessoa esteja possessa de demônios, há cura. Ainda que sua mente esteja cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas quando você tocar em Jesus. Ainda que você tenha caído depois da cura, há restauração para você se você tocar em Jesus. A fonte ainda está aberta. Interessante a despedida de Jesus em relação a ela. Jesus diz no versículo 48, filha, vai-te em paz. A bênção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para nós hoje. Entramos aqui com medos, angústias e uma hemorragia existencial. Mas agora podemos voltar para casa, para a vida, com a bênção da cura, com a bênção da salvação, com a bênção da restauração. Nós podemos voltar para casa em paz. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.